Olá, Mostrando a Cara começa agora, entrevistando uma pessoa que eu sou fã. Eu conheço, é um amigo, mas hoje você vai conhecer muito mais sobre ele. Ítalo Campos, escritor, psicanalista, um homem de cultura. Que bom a gente trazer essa pessoa para você conhecer. Olá, Ítalo, tudo bem? Olá, Gobi, tudo bem? Tudo. Que prazer tê-lo no meu programa, né? Eu tenho em minha vida, porque eu sou seu fã, sem dúvida alguma. Desde criança eu sempre queria me aproximar. Parece que você é velho. Calma, tá? Gente, a idade é semelhante. Eu tenho 60. Você tem quantos anos? Por aí, por aí. Por aí. Eu 100, ele 70. 70, eu 60, então é assim. Ítalo, quem é Ítalo Campos? Um cidadão que veio de Goiás para o Espírito Santo. Você é de Goiás? Sou de Goiás e estou muito mais tempo... Você nasceu lá em que ano? Vamos ver se eu consigo. Não caio nessa. Eu nasci em Goiás, em Uruaçu, no interior de Goiás, a 300 quilômetros de Goiânia. Quantos habitantes é a cidade? Hoje está com 45, 50 mil habitantes. No tempo que você nasceu tinha dois. Sua mãe, vocês três, seu pai. Minha família. Belém, Brasília. Aquilo era considerado o fim do mundo e hoje uma progressista cidade. Centro do Brasil. Centro do Brasil. Uma cidade pequena. Isso. Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe chamava-se, que minha mãe morreu há 5, 6 anos, Selenita, mas o apelido era Nenzinha. Minha mãe, Nenzinha. Uma gracinha. Com certeza, Nenzinha, com certeza. E o nome do seu pai? E meu pai, Cristóvão Francisco de Ávila. Casal bonito, Cristóvão e Nenzinha. E Nenzinha. E nasce Ítalo no meio de... Primeiro filho, primogênito. Não é o mais velho, é o mais jovem. O primeiro é o mais jovem. Já que você não quer nem estar escondendo a idade. Depois eu digo. O cara é o mais jovem da família, ele é o primeiro. Depois eu digo. Quantos irmãos? Nós somos em 8 irmãos, eu mais velho, e Ilionei, que é o antepenúltimo, morreu com 2 anos. Somos, então, 7 vivos. 7 vivos. Caramba, seus pais trabalharam, hein? Muito bem, Tempos antigos, né? Tempos antigos, não tinha muita TV, tinha muita coisa para fazer. Vamos mal brincar em rádio, casa, né? Claro. Ítalo, e como foi sua infância? Foi lá? Isso, a infância até os 14 anos de idade. Vocês moraram em Uruaçu? Uruaçu. Meu pai é do Ministério Público. Ele era promotor? Promotor. Veio para Goiânia. Então, você nasceu numa família bem formada. Naquela época não tinha auxílio moradia ainda, não, né? Moradia, por isso vocês moravam em Uruaçu. Não tinha auxílio, paletó, alimentação, nada disso. O cara nasceu em Uruaçu, pai promotor. Se tivesse auxílio moradia, eu acho que já tinha mudado assim para São Paulo, né? Com auxílio moradia, ia lá passear na cidade. O papai foi comprar um Jeep, eu já tinha 9 anos, 10 anos de idade, para comprar o primeiro Jeep dele com o salário do promotor de justiça. Então, nós tivemos uma infância muito simples, numa comunidade também muito simples. Aos 14 anos, ele foi chamado para Goiânia, porque ele já era uma pessoa reconhecida. Ele é um pesquisador de história. Ele está vivo? Está vivo, 94 ele escreve anos, também? 94 anos com publicações. Que legal. Tem livros publicados. Dos filhos, são quantos homens, quantas mulheres Nós somos vivos? 4 homens e 3 mulheres. Quem foi que mais se aproximou, herdou os talentos do seu pai, você acha? Eu acho que nós todos queremos um pouco trilhar o caminho do papai. Todos nós, os meninos e as meninas. Você tem mais irmãos que escrevem também? Quem são? Vamos falar um pouquinho da família. Nosso primeiro bloco, a ideia é essa. Ok. O que já publicou é hoje um desembargador chamado Itanei. Onde ele é? Desembargador de onde? Em Goiás. Em Goiás. Sua família, então, ainda está lá? Irmãos, alguns? Poucos saíram de Uruaçu. Poucos saíram de Uruaçu. Todo mundo quer voltar para o Uruaçu. Tem um atavismo. Você vai lá de vez em quando? Vou 2 vezes por ano. Caramba. Eu vou ao Uruaçu como quem vai à Terra Santa uma vez por ano. A gente vai ter que passar esse programa em Uruaçu. Atenção, produção. Tá, vamos passar o programa em Uruaçu, que acho que é a maior declaração de amor à terra natal. Aquela velha história. Eu saí de Uruaçu, Uruaçu não saiu de mim. Com certeza. Chavão, beleza. E por que você veio parar em Vitória? Desespero, amor, vontade de mais conhecer? desespero, mais Por que desespero. Eu tive uma participação no movimento estudantil em Goiânia. Que ano? Em 67. Isso você tinha 68, 16, por aí, anos. exatamente. Tá legal, tá bom. E aí tive 2 prisões e fiquei muito apavorado. Chegou a ser torturado? Porque
Hoje o Brasil discute Comissão da Verdade, se vai averiguar se não vai, os militares, a gente lutava contra terroristas, mas o importante é dizer que pessoas morreram. Claro. E não foram os militares. Olha, se tortura for colocar cinco soldados na sua frente, majores, tenentes, 4 atrás com metralhadora na mão. E fazer esse negócio, porque naquela época eles botavam uns atrás, mas eram de outra atrás forma. Com certa distância. E o Zé Henriques que me conta muito isso, é o pau de arara. Pau de arara, que arara grossa. Arara, terrível. Não tivemos essa violência física muito mais. E ameaças? A tortura psicológica. Ameaças de pedra de gelo para refrescar a minha memória, para eu lembrar o nome de alguém que tinha sido dito no inquérito, na audiência. E depois então você disso, fugiu de lá. Isso, depois disso eu fiquei apavorado. Passei a sonhar toda lá, noite em Goiânia. Em Goiânia. Isso, em Goiânia. Você já estava em Goiânia. Passei a sonhar toda noite com armas, com guerrilhas, com coisas do tipo, e resolvi sair de Goiás para o Rio. Você era apenas um ativista político, um idealista. Um idealista. Você não ia à luta, não queria derrubar nada, só tinha pensamento. Era movimento estudantil secundarista. Né? Fizemos uma greve porque o diretor do liceu, 6 mil alunos, o diretor obrigou a comprar sapato Vulcabras. Eu usei muito. Aí nós falamos, isso é um absurdo, porque tem gente que já está com sapato, e eu fiz um movimento. Não, sinceramente, parece que isso ano 1967 aproximadamente. Agora, há poucos dias, ali na região de São Pedro, a diretora de uma escola não deixou crianças que vivem risco social entrarem na escola porque não tinham um sapato adequado. Chega a ser piada pensar que 40, 50 anos depois, esse mesmo gesto insano ocorre por parte de alguns educadores. Deseducadores. É uma pena que a diretora não tenha tido a sensibilidade. Então, para você ter ideia, né? Só que as crianças hoje não têm mais essa mobilização que naquela época vocês tinham. Tínhamos. Isso deve ter sido em 68, porque eu saí de Goiás em 69. E saiu meio fugido, corrido, meio em pânico. Foi para onde? Fui para o Rio. Sozinho, olhando para os lados, olhando para os lados, tenso. Medo. Tenso, muito medo. E sabia para onde ia? E tínhamos alguns conhecidos goianos que moravam no Rio, na do Vivier, na senhora Copacabana. Estive ali 2 ou 3 meses, meio que escondido. E depois resolvi que em Belo Horizonte era mais cômodo e mais o meu estilo. Fui para Belo Horizonte. Então, o caminho de Belo Horizonte. Sua adolescência, então, até a fase adulta, é Belo Horizonte. Você estudou lá? Minha cabeça, o FMG. Minha cabeça Você fez o quê? Que curso? Você é formado em? Eu comecei nas ciências médicas, depois, a certa altura, eu verifiquei, eu já tinha opção pela psicanálise. Verifiquei que pelo caminho das ciências médicas não era adequado, que na psicologia e na UFMG, que já tinha alguns psicanalistas de referência, seria muito mais próprio. Aí passei, fiz vestibular. Você se formou quantos anos? Formei em 1975. Em 75. Você casou em Minas? Você é casado? Tem filhos? Sou casado pela segunda vez. Segunda vez, pouco. Pouco. Em termos modernos, pouco. Com nossos amigos. Tem filhos? Tem filhos, tem 2 filhas. Do primeiro casamento? 2 filhas. Qual o nome delas? Ana Carolina e Maíra. São 2 figuras lindas, uma mora aqui e outra mora no Rio. Mora no Rio. E do segundo casamento? Como é o nome da primeira esposa? Marília. Vamos dar os créditos à dona Marília, claro, que 2 filhas lindas, ofereceu esse rapaz. E o segundo casamento, qual é o nome? O segundo casamento, a esposa se chama Rita, e tem Rita e 2 filhos. Meninos? Um casal. Um casal. Qual o nome deles? Que é o mais velha, Juliana, menina. Quantos anos tem a Juliana? Juliana está com 37. E Eduardo, que é um engenheiro que está no Rio, muito bem também. Então, nós estamos bem. Né? E como é que você chegou em Vitória? Tu veio passar o verãozinho na praia de Jacaraípe ou de Guarapari, saindo de Belo Horizonte? Como todo mineiro. E aqui faltou cebola para muqueca, aí vou comprar lá, ficou. Aí fiquei. Né? A Rita é de onde? É daqui? Rita é do... Marília é de onde? Marília é de Caratinga, Minas. Né? Minas Gerais. E Rita é de Colatina, aqui do Espírito Santo.
Capixaba. Capixaba, E aí, como é que capixaba. você veio? Chegou à Vitória? Pois é, a chegada de Você veio Vitória é mais ou casado? menos isso. Vim casado, eu casei no 2º ano de faculdade, não tinha um tostão no bolso. Não tinha E revista Playboy? Não tinha revista Playboy, tinha que casar mesmo. Vídeo, né? Computador. Não, essas coisas não existiam. Aliás, revista do meu tempo, que hoje é computador, Hoje é a computador. internet. Então era casar, doido para casar, e vivíamos muito mais. Eu fazia estágios o tempo todo, trabalhava o dia todo, estudava, e à noite fazia Você tinha que artesanato. se sustentar. À noite fazia Se artesanato. esconder e se sustentar? Nesse período de faculdade, ou você Nos já dois, tinha nos relaxado? 2 primeiros anos, eu me escondi muito nos 2 primeiros anos. Isso me favoreceu de um lado, que eu fui muito mais, ao invés de uma alternativa no movimento político partidário, o partidão já me tentou contato, recontato. E eu fui para o teatro, fui para o folclore, fui para o grupo Opanigé. Ator? Fiz balé. Fez balé? Fiz balé. Legal. Eu sou daqueles que começaram o grupo Corpo. Na verdade, quem começou o grupo Gente, olha Corpo? que coisa fantástica, Os né? Coiseneiras. Quer dizer que Éramos Ítalo amigos. Campos, o psicanalista, o ídolo de muita gente, Ninguém nessa cidade, sabe inclusive disso, meu, ninguém sabe que eu já sabe. fui O bailarino. cara fez balé, que legal. Então, eu acho que hoje a gente pedisse aqui, mas você não vai dançar aqui, Não porque a trouxe a ideia sapatilha. não é fazer o doutor Ítalo Campos dançar, pelo contrário, é mostrar essa pessoa fantástica, este profissional que atua nas cabeças de tanta gente, seja pela psicanálise, seja pela literatura. Mostrando a cara, tem que fazer um pequeno intervalo, rapidinho, mas volta já já, porque como você vê, a história do Ítalo Campos é muito interessante. Mostrando a cara, volta já já. Mostrando a cara, volta entrevistando o ex-bailarino, atual psicanalista e escritor Ítalo Campos. Voltando aqui para o nosso balé ou para a nossa conversa. Ítalo, aí você vem para Vitória formado e aqui começa a sua vida profissional? Isso. Eu vim para cá em janeiro de 76. Formei em dezembro de 75. Você vê, Eu tenho que dar o crédito a Vitória- Paulo Bonatis. Só um segundo, Não é? Vitória é tão marcante que o cara não lembra quando nasceu, quantas pessoas tinham na Quantos anos cidade tem? dele, quantos anos tem. Agora, que ele veio para Vitória em janeiro de 75, isso ele lembra. Tem que dar crédito e tem que lembrar. Porque E você vê, então tá, você falou do Paulo, que é uma pessoa que eu admiro também muito, bastante. muito bem acolhido. O crédito ao Paulo é porque ele criou um serviço aqui que tinha que ter um psicólogo. E ele fez contato em Belo Horizonte. E aí me Você é, de localizaram. certa forma, um pioneiro aqui no Isso, Estado, na pioneiro, psicologia. Isso, pioneiro. Pioneiro, especialmente ligado ao trabalho institucional, trabalho em hospital psiquiátrico. Eu vim para implantar um serviço para atender só esquizofrênicos. Não é? Aí eu lhe pergunto, no Ítalo, a Adalto loucura existe? Ou é a impressão que a gente tem de achar? O louco é aquele que acha que o outro é louco. Glauber Rocha perguntou a um psicanalista, ele estava angustiado e tenso, e perguntou a um psicanalista, vem cá, doutor, meio escondido, eu sou louco? E o psicanalista falou para ele, você é muito louco, mas você não é esquizofrênico. Então podemos dizer, como Caetano, de perto todos somos doidos, todos somos loucos. De perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal, mas nem todos são esquizofrênicos. O que é Então, esquizofrenia? A esquizofrenia é do ponto de vista da psicanálise, porque se fosse do ponto de vista da neuropsiquiatria, provavelmente outras explicações. Problemas a nível- cerebrais. Isso, Tá. a nível Da psicanálise cerebral. é comportamental. Mais ainda do que comportamental, porque o comportamento seria apenas o reflexo. A psicanálise tem uma concepção de constituição do sujeito dinâmica, e que o sujeito não é só as estruturas cerebrais respondem a uma maneira do sujeito relacionado com o mundo externo. Ninguém nasce, todo mundo é construído, todo mundo é constituído, e é constituído pelas pessoas que o cercam, pelas figuras que funcionam como pai, como mãe. No esquizofrênico, bem rasteiramente, bem rapidamente, no esquizofrênico falta uma função que passa uma organização no sujeito, na subjetividade desse sujeito. Uma função que faça, por exemplo, uma submissão ao código simbólico, ao código da palavra.
Então, ao esquizofrênico, a palavra e as coisas muitas vezes se confundem. Se você fala com um esquizofrênico que tem um elefante aqui dentro da sala, ele começa a apavorar, porque a palavra e a coisa se confundem. No neurótico, que somos todos nós, malucos, doidos, não morro mais, todos nós, a palavra se distingue da coisa. A palavra presentifica a coisa, mas ao falar, a coisa não está. Não é? Então, essa... O neurótico ele precisa mais do que a palavra para ter algum descontrole, alguma... O neurótico? É. Que precisa mais do que a palavra? É. Sim, a palavra... Enquanto que o esquizofrênico, basta a impressão, a imagem, imaginar, ele já tem o descontrole. A dificuldade do esquizofrênico é justamente com a imaginação. Ele não consegue imaginar. A coisa vem concreta, pesada, real, forte. Então, eu vou te matar. O esquizofrênico não faz metáfora. Ele mata para se defender. Ele mata mesmo. Não tem esse negócio de falar que eu vou te matar. Isso é um recurso que nós temos, felizmente, no processo civilizatório. O cidadão, o nosso telespectador, com certeza, você algumas vezes já parou e pensou, será que eu sou louco por ter agido de uma forma, por ter pensado algo? É comum o ser humano? É saudável que a gente se indague, que a gente se questione sobre nossa própria saúde mental? É claro, quem se indaga, quem se angustia, provavelmente não é um esquizofrênico. Não é? Quer dizer, nós estamos sempre perguntando, será que? Quer dizer, que a insanidade está sempre nos rondando. Até porque não dá para dizer muito rapidamente quem é ou não é esquizofrênico, quem não é psicótico, vamos dizer assim. Então, está nos rondando. O que é a psicose, Ítalo? A psicose, isso que eu falei para a esquizofrenia, vale para a psicose. O que quer dizer o seguinte, que a psicose, ela tem duas formas de apresentação. Na forma esquizofrênica, que diria talvez mais desorganizada, e na forma paranoica, que todo mundo, esse termo é comum, todo mundo fala que é da paranoia, somos nóia. Está com a paranoia. Então, essas duas vertentes é a psicose. Então, o que eu falei para a esquizofrenia vale para a psicose. A psicose, ela é violenta? Ela pode não ser violenta, ser apenas um sintoma de comportamento, ou psicótico é, por natureza, agressivo, arredio e ataca por medo ou ataca por coragem? Esse estereótipo da psicose é totalmente infundado. Eu trabalhei tantos anos no Dr. Botelho, nunca fui agredido, nunca tive nenhuma cena de violência. A violência, de fato, isso não é chavão, está aqui fora. Não é? Quer dizer, a psicose, claro, como um sujeito tem uma dificuldade na simbolização, na palavra, na metáfora, leva tudo, vamos dizer assim, no concreto. Ao pé da letra. Ao pé da letra, então, às vezes, dificulta. Mas não que seja uma definição da psicose a violência, o esquisitismo, qualquer coisa do gênero. Você acha que o nosso telespectador, se ele tivesse que se preocupar com ele, está na hora de eu fazer uma terapia, preciso de apoio, existe um momento em que a pessoa pode perceber isso? Eu tenho muitos amigos que eu recomendo, procura um apoio, procura terapia, porque você não está mais dando conta sozinho do seu problema. Ele está maior do que você. Eu sempre digo, eu dou palestras, nossos monstros existem. Sim. O problema é quando eles ficam maiores que a gente, quando a gente já não dá conta. Porque enquanto eu os mantenho pequenininho ali do lado, fica aí, tá? Você não vai me dominar, não. Existe algum momento em que a pessoa, isso prestando uma ajuda ao nosso telespectador, que ele deve perceber um apoio. Eu já precisei uma vez, eu fiz um mês de terapia, foi muito bom, eu perdi mãe e pai. Mãe, depois de 19 dias depois, pai, para mim eu tinha o mundo, se eu não saísse de casa, aquilo não ia ser verdade. Então eu queria dormir eternamente, o que não ia ajudar em nada. Mas existe um momento em que a pessoa pode perceber que ela precisa de uma ajuda de um terapeuta? Esse exemplo que você deu é muito próprio. Quando há uma situação de angústia, uma certa tendência, nós carregamos em cada um de nós a tendência à vida e a tendência à morte, ou a pulsão de vida e a pulsão de morte. Quando está em predomínio a pulsão de morte, seja em forma de agressividade, de autodestruição, de uma angústia invasiva demais da conta, é hora de procurar um lugar para falar disso. A psicanálise, Freud inventou a psicanálise em substituição, por exemplo, às técnicas que existiam na época,
de água fria, de banhos e até de outras técnicas, então, da época, ele criou o método psicanalítico dizendo o seguinte: a fala cura, a palavra cura, talking cure. Então, falar é importante. Mas não é falar... Talking cure, a conversa cura. A conversa cura. Então, mas não é falar para um orelhão, por exemplo, é suficiente. Isso não é? que eu ia perguntar. Então, exatamente. Falar com um amigo, isso ajuda as pessoas, podem diminuir a angústia. As pessoas hoje são muito fechadas, muito travadas, muito computador, muita televisão, filme e tal. Elas se trancam no mundo delas e não conversam. Você acha que a conversa, bater um papo, a se abrir para uma pessoa certa, que é também se abrir para uma pessoa errada, pode minimizar a dor? Pode minimizar. Então, importante colocar aquilo que é angústia, é o que precisa ser dito. Um psicanalista francesa disse a seguinte frase: aquilo que não foi bem dito se transforma em sintoma. Quer dizer, doença é aquilo que não foi bem dito. Não colocou para fora. Aquilo que foi, então, maldito. Trabalhou. Foi maldito. É preciso ser bem dito. Devemos rir dos nossos problemas ou chorar com eles? O humor é fundamental. O humor é fundamental. O xiste é sinal de inteligência. O humor é um bom sinal de liberdade. Não é? Quer dizer, essa característica do humor, de você não pegar a coisa no concreto, não é? Dar duplo sentido, fazer xiste, fazer que é a condição da poesia, que é a condição da escrita, não é? É você não ficar preso, não ficar amarrado, não é? Poder liberdade do simbólico. Uma pessoa é mais verdadeira ao escrever ou ao falar? Olha, na sua opinião? Na minha opinião, a palavra escrita, ela é muito mais regulada, ela é muito mais controlada, porque o movimento motor demora muito mais do que o pensamento. Então, a pessoa é muito mais verdadeira. Cuidadosa. Quando ela fala, é muito mais verdadeira. Tanto que o psicanalista diz para o analisando: fale sem pensar, porque aí vai aparecer os atos falhos, que são os atos verdadeiros. Sem dúvida. Né? Esses são os verdadeiros. Ítalo, você é um escritor. Qual foi seu primeiro livro? O nosso bloco, eu tenho certeza que um pouco a minha produção vai fazer sinal, e eu não quero deixar de falar, e quero também que a gente tem que deixar seu contato e tal. Seus livros, qual foi o primeiro? Por quê? O primeiro livro tinha um editor chamado Ivan. Ele está aí, eu estou no tempo que você estava com os livros. Eu não tenho mais o primeiro livro, que chamou Quantos livros Interiores. até hoje? São 8 livros. Variados, romances, estudos? Poesia. Algum sobre balé? Não tem nenhum sobre balé ainda. Talvez mais tarde. Mas nos meus contos eu já tenho bastante contos que tem um cenário do balé. Que os próximos livros provavelmente vão sair prosa, não é até agora poesia. E tenho livros que eu organizei e participei, livros técnicos. Eu escrevi um livro, organizei e participei de um livro sobre AIDS, organizei e participei extensamente de um livro sobre drogas, organizei e participei de um livro sobre suicídio, chamado Vidas Interrompidas. É possível encontrar? Onde eu encontro os seus livros, Ítalo? Os livros estão nas livrarias da cidade, os livros de autoria própria. Própria. Os livros técnicos, todos foram publicados por órgãos do governo, por órgãos institucionais. Como a pessoa te encontra, Ítalo Campos? Nós temos que encerrar o programa. Infelizmente, eu não posso nem falar sobre cada livro. Eu vou te contar. Tinha que mostrar a cara, a barriga, a bunda, a perna, tinha que mostrar tudo, porque só a cara tá pouco. Bom, eu moro em Vitória e meu consultório é em Vitória. Pode passar para o seu telefone. Você tem Facebook, tem site? Não tem site. Tem um telefone do consultório. Pode falar o telefone? Eu frequento pouco o Face. Tá. Então quem quiser lhe encontrar, onde ele encontra? É no consultório, em frente ao Tribunal de Contas do Estado. No ali atrás da Assembleia. Atrás da Assembleia. Edifício Master Tower. Você ia falar, eu interrompi, desculpe. Um telefone 3225-8307. 3225-8307. Legal. Ítalo, nós temos que encerrar, infelizmente, é só a cara mesmo. Não deu nem para mostrar o nariz essa conversa, tá? Quanto mais a cara. Mas um prazer tê-lo aqui e deixo para você se despedir do nosso público, está ali sua câmera. Eu agradeço de coração esse convite para mostrar a minha cara, mostrar parte da minha cara. Ele é muito mais do que isso, mas Gobi pôde extrair daqui, dessa conversa espontânea, tranquila,
um pouco de mim, que eu dou de coração, com verdades, ao telespectador desse grande jornalista, ator, diretor, autor, que é Gobi, especialmente meu amigo. Depois dessa, cara, até, tá vendo como ele é bom? Até me emociona. Mostrando a Cara termina agora com o grande, meu ídolo, Ítalo Campos, o psicanalista capixaba, podemos dizer assim. Obrigado à sua audiência. Ítalo, que prazer, muito obrigado. Muito obrigado.